Olá, dando continuidade em mais um episódio, estou com elas, eu, doutora Mércia Prete, responsável pela clínica Ortoprete, minhas amigas, doutora Andresa Passatiore, psicanalista e mestre em psicologia, doutora Luciane Santos, advogada de família e sucessão e também sócia proprietária da Oeste Advogados. Temos o prazer e a honra de receber a doutora Luciane Aragão, advogada e voluntária do Projeto Justiceira. Doutora Luciane, eu sei que a sua história é maravilhosa, encantadora, mas eu sei que minhas amigas também querem te dar boas-vindas. Vamos receber essas boas-vindas? Claro. Lu, prazerzão ter você aqui com a gente. Te conheço há longos anos aí na nossa vida acadêmica, lá na São Judas, quando a gente te conheceu. E é um prazer que você compõe essa mesa aqui com a gente para dividir suas experiências e contar um pouquinho para a gente aí desse projeto tão bacana e que está trazendo tanto acalanto para tantas mulheres aí que passam por esse sofrimento aí que cresce a cada dia. Muito obrigada. Lu, bem-vinda. A gente começa com leveza, com a intimidade que já nos cabe nesse momento, uma vez que o tema não é tão leve assim, muito pelo contrário, né? Então, que a gente puder deixar aqui mais claro, mais leve, mais a nossa cara, então deixaremos. Bem-vinda. A gente agradece imensamente a sua aceitação no nosso convite e bora lá que a gente tem bastante coisa para falar. Bom, primeiro, não pode ser diferente, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, uma mesa tão celebrada como a de vocês, uma mesa tão composta por mulheres tão incríveis quanto vocês são, tanto pela história profissional quanto pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, eu estou muito emocionada e muito feliz com o convite. Eu espero fazer jus a essa mesa tão composta. Bom, meu nome é Luciana Aragão Galdeano, eu sou advogada já há um pouco mais de 10 anos, eu atuo na área de direito da mulher, em vários aspectos, tanto abordando a área de família, que é a principal, né, e a área de violência doméstica contra a mulher, especialmente contra a mulher. Atuo na área trabalhista também, e na área civil, na questão de contratos empresariais entre particulares e direito do consumidor. Hoje, o nosso assunto não é tão leve, mas também eu agradeço o acolhimento e a leveza de vocês comigo. Eu me formei pela Universidade de São Judas em 2011, acho que foi isso. 2010. Eu me formei pela Universidade de São Judas, eu fiz estágio em escritório de advocacia, inicialmente, depois eu fiz uma prova para estagiar no Tribunal de Justiça e fui estagiar na quarta vara civil do Fórum do Tatuapé. Fiquei lá até o final da faculdade e aí tive que sair, né? Fui jubilada do tribunal, porque fiquei os 3 anos que tinha para ficar, eu fiquei. E aí eu comecei a minha vida profissional, verdade, a vida real. E atuei algum tempo, inicialmente, bem nessa carreira, na área criminal, porque também aprendi anteriormente tomei gosto, e depois eu parei, fui para a área civil, e lá fiquei até civil, família, a área contratual, que eu gosto muito, consumerista e trabalhista em direito da mulher. Lembrando que o direito da mulher ele não se resume, né, apenas em violência doméstica. Tem muitas coisas como que nós vamos discorrer aqui, incluindo a violência patrimonial que muitas mulheres sofrem de seus próprios parceiros, né? Não é de um estranho, é de um parceiro. Então, acho que é isso.
Doutora Luciana, você é voluntária de um projeto magnífico e o intuito é falar mais sobre esse projeto, que é o projeto As Justiceiras. Todas as justiceiras, ele é maravilhoso mesmo. Então, me conta como surgiu o projeto e me conta também qual é o seu papel dentro desse projeto. Perfeito. Para mim é um grande prazer falar do projeto Justiceiras. Eu tenho muito orgulho em fazer parte desse projeto, dessa união feminina, dessa fortaleza feminina que é o projeto Justiceiras. O projeto Justiceiras, desde o início, ele foi criado pela doutora Gabriela Mansur, que era promotora de justiça, que eu conhecia de algumas audiências que eu realizei em que ela era promotora nos meus casos. Comecei a acompanhar e vi que ela lançou esse projeto. Ela sempre foi uma defensora de mulheres, de crianças, ela sempre foi muito, muito ativa, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E foi em maio de 2020, se eu não me engano, que foi lançado, né, em parceria com outras pessoas, como a doutora Luciana Terra, por exemplo, que é advogada também. Esse projeto é um projeto que acolhe, apoia e direciona mulheres vítimas de violência. Qualquer violência sexual, patrimonial, violência no trabalho, violência física, emocional, psicológica. Nós não temos apenas a advogada, apesar da fundadora ser uma promotora e hoje é advogada, né? Hoje em dia ela é advogada, que ela se candidatou a um cargo político e, enfim, agora ela pediu a exoneração do Ministério Público e é uma advogada, uma grande advogada. E eu fui acompanhando e, apesar de ter sido idealizado por uma pessoa do direito, ele não é um projeto voltado só para questões jurídicas. Nós temos uma equipe multidisciplinar de psicólogas, médicas, assistentes sociais e advogadas, pessoas do meio jurídico. Qual o meu papel? Eu, como advogada, eu oriento juridicamente e direciono. Eu não advogo, a gente não tem relação profissional, mas eu atendo, acolho e direciono. Muitas vezes, se a pessoa já está numa situação de violência, enfim, eu vejo muito isso, direciono para ir na Defensoria Pública e tentar conseguir uma medida liminar de fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, para que realmente ela saia do lar e procure outras formas de ficar longe do agressor. Quando é uma agressão física, tem muitos tipos de problemas que acontecem, que a gente acolhe e envia para assistência social, para psicólogas, médicas, tanto psiquiatras como de outras especialidades também. E é isso o que eu faço, eu direciono, oriento e direciono. Olha, eu estou sofrendo uma violência física, ele me bate todos os dias. Você tem para onde ir? Não tenho assistência social. De lá você vai para uma delegacia da mulher, que vão te encaminhar para que você seja atendida e consiga uma liminar do afastamento do lar do agressor. E é isso que eu faço. Não só isso, né? A gente ouve muito, a gente tenta inicialmente dar o abraço, ainda que virtual ou pelo telefone, que muitas mulheres desejam, e tem todo tipo de violências que aparecem, né? Eu não imaginava que a gente sempre sabe que tem, mas você nunca vai imaginar até você ver. Violências sexuais, enfim, é uma coisa muito triste, muitas vezes. E um passo antes disso que você está falando, tão bem colocando do projeto, eu, como psicanalista, vejo isso dentro do próprio consultório, né? Para que essa mulher chegue até você, ela tem que querer. E parece uma coisa muito óbvia essa que eu falei, não é? Mas não é. É tão difícil, né? Essa paciente, falo como minha paciente, e não é uma, eu teria, se eu parar para pensar rapidamente aqui, eu teria umas 4. Que sofrem esse tipo de violência e não passa pela cabeça delas uma denúncia
e eu estou chegando num extremo. Mas não passa um outro tipo de acolhimento, senão o terapêutico, aquele onde ela vem somente para esvaziar, para reclamar daquilo, mas ela tem como uma sentença de morte, eu digo, por vezes. Ela se entende, se coloca como sentenciada em sua morte. Ela está lá e ela não dá um passo para chegar em qualquer outro lugar diferente desse. E pegando um gancho do que você está falando, que é bem interessante também, a gente não pode esquecer que tem, e isso, ok, a gente percebe, a violência física ela é muito mais, né, exposta, mas e a violência psicológica? Quando a mulher ela é colocada num lugar onde ela se sente até mesmo culpada pelo que ela está fazendo, e aí vem essa resistência, porque ela não acha, ela não entende, demora para ela entender que aquilo de fato é uma violência que ela está sofrendo, né? Às vezes ela entende que é uma incapacidade dela. O que é que eu estou fazendo de errado para ele me tratar assim? Então, o outro... e aí a gente está falando da mulher aqui, mas a gente sabe também que tem homens que passam por isso, né? Mas isso é um tema que a gente vai discutir em um outro momento. Mas a gente entende também a dificuldade, às vezes, e a demora que ela tem em buscar esse apoio, esse acolhimento, tudo, porque ela ainda não consegue compreender que de fato aquilo é uma violência, porque às vezes a coisa está tão enraizada, veio da família, veio lá de trás, cresceu num ambiente violento, onde ela entende que é assim, que é normal esse tratamento. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, Exatamente. Eu cresci assim, Vem assim, né? É tradição. Exatamente, torna-se uma tradição. Eu devo dizer que a violência psicológica ela é o canal para todas as outras. Ela é a abertura. Quando você está, isso daí, né, Andressa, quando você está debilitado emocionalmente, psicologicamente, você vai aceitar o primeiro tapa. Você aceita, e outra coisa que eu falo para elas é assim como só uma comparação com a depressão. Ninguém acorda, hoje estou depressivo. Você não acorda apanhando hoje. Isso já vem. Eu sempre falo de uma paciente minha, espero que ela esteja assistindo, ela chega para mim e ela fala isso. Uma vez ela chegou para mim e disse assim, não, Andressa, ele só me segurou 2 minutos por aqui. A hora que ela falou 2 minutos, claro que 2 minutos, né, é coisa da cabeça dela, se fosse ela não estaria lá me contando, mas ela acha normal. Não, ele estava nervoso, é porque ele é de família XPTO lá, e eles são todos assim, é da raça deles. É normal, ela fala, é da raça deles, é como se fosse assim, é comum, é da tradição da família, as mulheres apanharem, então tá tudo bem. Então, é muito louco tudo que a gente vê. E a importância do profissional de psicologia, psicanálise. Sim. Porque o tapa não vem antes da humilhação. Não. O soco não vem antes do tapa. Não vem. O tiro não vai vir antes do soco. Exatamente. E ele vem. Ele vem. E quando eu falo que ele vem, olha, me arrepia, porque eu falo, vai vir. Não. Hoje ele fez isso. Hoje ele só te traiu. Só. Ah, mas ele só me traiu. Ah, mas eu sou melhor. Coisa de homem. É coisa de homem. É normal. É normal. Não, Andressa, mas olha, foi só o sexo. Você entende, né? Eu falo, eu sim. E você entende? E aí é uma crescente. E ela vai aceitando, e é exatamente o que você falou. Hoje é um encostar, amanhã é um empurrar, e aí você percebe uns roxos na pele, uma maquiagem um pouco mais pesada. Cair da escada o tempo todo. Bater na fechadura da porta é algo assim. E aí vai vindo sempre, muito e nos braços também. Mas deve ser uma forma até de você marcar território. Sim, claro. Como se eu estivesse registrando. É minha. Exato, uma questão de posse. Eu sou covarde, a ponto de não querer aparecer, mas sou covarde também, porque é uma forma de covardia. Sou corajoso a ponto de querer mostrar para os outros quem é que manda. O machismo ele é estrutural também. Exato. E nós viemos de uma estrutura machista que ainda não se dissipou.
E não vai ser nessa vida. Não, mas as pessoas cantam de ok, tá tudo resolvido. Mas não tá resolvido. Não, de Eu jeito falo que eu gostaria muito, claro, a ética não, infelizmente a ética não permite, mas de mostrar os protocolos de atendimento. Exatamente o que você falou. Ninguém chega tomando um tiro na cabeça. Já aconteceu antes. A gente vem falando, a gente vem mostrando. É como eu falo sempre do suicídio. Ninguém aparece um dia e se joga da varanda. Não. Veio caminhando. E a gente vai falando, é a morte, a noticiada é a morte que se joga na varanda. Mas o falecer, o morrer, o se suicidar diariamente, ninguém fala. O tapa que você leva, emocionalmente ou fisicamente, não importa, ele é um pouquinho por dia. Ele é um pouquinho por dia. Sim. Ele vai te segregando, ele vai te tirando, ele não deixa você ficar à mostra da sociedade. Não deixa mais você ver sua família. Não, seus porque amigos. eles são tóxicos, a família não é boa. A violência psicológica que você comentou, ela não é só o xingamento, né? Existe a manipulação, a humilhação. O que mais se enquadraria para elucidar essa violência? A violência psicológica, ela é assim. Eu não vou dormir em casa hoje, porque eu quero sair com os meus amigos. E eu tenho direito. Eu não vou dormir neste tom, eu não vou dormir. Sim. Você vai. Você é louca, eu tenho a minha vida. Ué, você pegou uma conversa no meu celular? Por que você foi mexer no meu celular? A culpada é você. Você não tem que mexer no meu celular. A conversa que eu tenho com aquela mulher, mas você está falando para ela que foi boa noite de ontem. Você não tem que mexer no meu celular, você está errada. Tira o celular da tua mão. Eu vou embora. E não vai, que é para a mulher se sentir culpada, também pedir desculpa para ele. E isso ele faz todas as semanas. E todas as semanas ela pede desculpa pra ele. Sim. Todas as semanas ela é culpada. Fala Eu não tô assim. gritando com você, eu tô te xingando. Não. Eu tô falando com você. Eu tava com ela ali, você é louca, você é ciumenta demais. O fato de chamar de louca o tempo todo é uma violência tremenda psicológica. Além das humilhações. Você não acha que você tá velha? Você não acha que você tá feia? Isso aí, isso eu estou relatando coisas que já chegaram a mim. Sim. Eu não estou supondo. E as mulheres têm essa consciência de que elas estão sofrendo essa violência ou isso é... É muito difícil. Quando chega, é uma coisa muito sutil. Elas não têm essa consciência nesse momento. E há diferença de nível social De jeito nenhum. De jeito nenhum. Estatisticamente, não. A violência, a diferença é que o que é noticiado é de uma classe mais alta. Mas imagina-se que na classe mais baixa se tenha mais violência. Não, é a mesma coisa. Nos seus processos, doutora Luciane, existe esse relato quando a mulher chega para se divorciar? Eu cansei de ser chamada de feia, de velha, como a doutora Luciana comentou? Então, na verdade, elas chegam pra gente já muito fragilizadas, né? Quando elas aparecem, então é uma sucessão de choro, é uma sucessão de o que aconteceu, por que chegou nesse ponto. Então elas chegam numa situação de muita... Como que eu posso dizer? Muita vulnerabilidade, né? Elas estão assim, totalmente destruídas por dentro, né? Quando no curso do processo começa a se compreender tudo aquilo, o que aconteceu, aí elas começam a ter consciência. Meu Deus, como que eu me permiti passar por tudo isso? Como que era assim, que tinha uma vida, que tinha uma alegria em viver, permitir me esquecer e não me olhar e deixar sofrer tudo isso. E aí vem aquele sentimento de revolta consigo, Sim. né? Por que eu me permiti ver isso? Quem era eu? Porque elas perdem a identidade, a sua conexão, né? Muito. Então, assim, quando elas chegam,
o relato inicial eu não sei o porquê que isso aconteceu assim, eu não sei o porquê que ele me trata assim, né? Mas aí com o passar do tempo e o desenrolar da coisa, aí elas começam a ter consciência, porque até então fica aquela questão também, né? O problema sou eu. Uhum. Né? Mas até cair na realidade de que o problema não era com ela, e sim com o próprio agressor, que às vezes não da natureza dele, mas também a gente não sabe como é que é o ambiente que essa pessoa foi criada também. Não estou aqui, vamos minimizar a culpa dele, a responsabilidade dele. Não, nada disso. Às vezes a pessoa também está sendo criada dentro de um ciclo de violência que ela entende que é a forma como tem que ser lidado. Hoje não tanto, porque hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Mas se você for voltar os nossos avós, como que era essa vivência? Comum, né? Não tinha, normal, exatamente. é da família, ele é homem. Ele é homem. Né? Eu tô gorda mesmo, eu envelheci, né? É normal, ela aceita como um fato real. Você é louca. Né? Ela só, né? Mas eu também tive culpa. É uma frase muito corriqueira, mas veja, elas tentam me convencer de que elas estão certas. Quando você orienta uma mulher que está sofrendo agressão para procurar ou um acolhimento, ou uma psicóloga, ou uma psicanalista, ou fazer um boletim de ocorrência, porque a violência psicológica também é enquadrada na Lei Maria da Penha, isso é muito importante. Sim. A gente reafirmar, né? Reafirmar e propagar que não só a violência patrimonial, psicológica, estão todas enquadradas na Lei Maria da Penha. Patrimonial, física, sexual, psicológica, estão todas enquadradas. Isso favorece a mulher pedir a lei protetiva quando ela sofre a violência psicológica e moral, por exemplo? A medida protetiva, ela se dá, via de regra, para violência física, sexual, física. Mesmo porque, te digo, enquanto a mulher está sendo humilhada, ela não tem consciência de que aquilo é uma violência. Eu lembro de 2 casos só que chegaram, que houve a violência psicológica e a mulher foi procurar ajuda nas justiceiras. Só 2 casos. O resto é tudo violência sexual contra os filhos, violência sexual contra ela, física, nem patrimonial. Quem sofre violência patrimonial procura advogado direto. Porque a mulher já tem a consciência. Essas mulheres que vão para justiceiras, é importante dizer que a maioria, 90%, elas estão no chão. Elas estão debilitadas emocional, psicologicamente, fisicamente. Teve um caso, mas foi um caso na advocacia mesmo, que veio uma cliente assim, doutora, não sei o que fazer, porque meu marido, ele vivia dizendo que eu estava gorda, por isso que eu falei, né, de estar gordo, estar velho, estar tudo, estar bonita, estar feia, ele vai fazer. E eu fui para academia e peguei uma conversa depois dele com uma amiga minha, que ele estava saindo, enfim, eu vi, ele me chamou de louca, falou que a culpa era minha, que eu estava gorda, ainda argumentei, doutora, que eu estava fazendo academia, que eu estava tentando melhorar para salvar o nosso casamento. E ele me colocou para fora com o nosso filho, eu tinha tido filho há pouco tempo, e ele colocou lá para fora. Veja, a que ponto ela chegou para nem... Ela com o filho no braço saiu. A que ponto ele maltratou esta mulher, porque isso é a psicopatia. A psicopatia que eu digo, gente, não é... Eu não sou médica para testar, mas são traços de extrema maldade, extrema crueldade. Seja logo o transtorno, não é? Sim, é uma forma de falar errônea minha, mas assim, é uma pessoa que não tem o mínimo de humanidade, que daí você perde a humanidade e tira a humanidade do outro, porque você tira a humanidade da mulher quando você começa a desconstruí-la como pessoa. Mas, Lu, e a forma coisa.
falou que é muito real. Ela só chega na física quando ela passa por esse caminho. E é esse caminho que eu falo que eu tenho tanto em consultório. E eu falo, não é que eu falo uma vez por semana, eu tenho paciente todos os dias. E a gente fala e a gente mostra isso que você falou, olha, o que está acontecendo com você, você não envelheceu, você não está gorda, você não está louca. Olha o que está acontecendo. Eu tenho... relatos de, sabe como é que é, né, Andresa? Está no DNA do homem. Oi? Está no DNA do homem te porrar? E tá tudo bem, porque o que você falou é muito real, porque assim, quando a gente está dentro da ilha, em qualquer situação, a gente não vê. Não, a doutora Luciana falou muito bem. A gente não enxerga aquela violência. Aquilo ali é normal. Só que quando você começa a enxergar, a coisa já extrapolou. Já tá degringolada, você já tá chega no projeto, aí já são mulheres devastadas mesmo, que mandam as fotos pra gente, enfim, como elas estão. Tem gente que liga na hora, você vê umas coisas que pra mim são horríveis de ver. A gente tem que manter o profissionalismo na hora que você tem que ajudar, então você não pode cair, mas é terrível. As mulheres com o rosto deformado, e eu não sei quebradas se você por se dentro e por assim, fora. Mas às vezes a gente conversa com algumas mulheres e dá aquele aperto, aquele desespero dentro da gente, mas a gente não pode esquecer que a gente está ali como profissional para amparar. Então a gente também não pode se derrubar, porque ela está ali buscando em você a força que ela não tem. Então você escuta aquilo e você engole aquilo e calma, a gente está aqui para te ajudar. Mas dentro a gente se sente destroçada por ouvir alguns relatos. Você tem vontade? Há pouco tempo eu ouvi um relato que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, sabe quando você tenta entender a situação que a pessoa viveu e você está vendo que a pessoa está te relatando e ela está fixo com o olhar em você como se você fosse uma alternativa, olha, me ajuda. Então você não pode titubear naquele momento. Você tem que se manter firme para que ela sinta essa firmeza e que ela vá até o fim. Porque tem muitas mulheres também que vêm, procura, né, olha, eu preciso de ajuda, e depois, doutora, como é que eu faço para tirar? Porque ele pediu desculpas. E é difícil, e o meu casamento, isso é uma situação corriqueira. E ele chorou, corriqueira. porque eles choram. Ele está arrependido, né? Ele vai mudar. Exatamente. Esse período é o período que a gente chama de lua de mel. Quando ela volta, é a lua de mel, ele passa ali 2-3 meses. É um santo. Você foi boazinha 2-3 meses. Até que ele pega, ela queima o feijão, ele dá um murro na cara dela, acaba com ela. Aí nessa hora, claro, vai ter o parceiro, o companheiro, o namorado, o marido que vai bater, vai ter o que vai bater até ela ser hospitalizada, vai ter o que vai bater até matar, vai ter que pegar uma faca e cortar o pescoço dela. Quem quer correr o risco? Você sabe até onde o outro vai? Ninguém sabe. Não. Primeiro tapa, ele é o alerta teu. Aí você vai falar pra mim, o cara já grita, ele já... Isso eu tô falando em relação à minha mulher, mas tem relações homoafetivas de extrema violência também contra a mulher. Sim. Então, vamos colocar assim, o parceiro ou a parceira bate na mulher, ele xinga, humilha, ele manipula, ele faz tudo. Engana. Só que ele dá um empurrãozinho, bater nele, dá um empurrão. Ela não vai associar isso, ela tá tão quebrada por dentro que ela não vai associar isso a uma violência. Assim como a violência patrimonial, ela tem um limiar. Não, poxa, imagina. Eu tô ajudando ele. Ele tá pedindo dinheiro toda semana, mas eu tô ajudando ele. Coitado, ele Tadinho. não tem. E ele não me bateu de propósito, ele só esbarrou em mim. Ele esbarrou, então Ele isso não é esbarrou. violência. Violência é o quê? É um murro, murro. Aí é feminicídio. É. Até chegar ao feminicídio, ela já apanhou. Mas Com eu acho que é porque essa questão também, na minha visão, tá? Essa questão da palavra violência, ela é muito... Quando a gente fala em violência, a gente associa muito a questão física, o tapa, o soco, né? Então a gente não associa. Agora que está tendo muita fala a respeito, e é importante que tenha,
Porque a gente até então entendia que toda a violência era só física, né? E aí hoje a gente vê que tem diversos tipos de violência. E a psicológica, é engraçado isso, né? Porque a psicológica, ela é tão sutil, mas ela é tão destruidora, porque você destrói o que ela tem de segurança, né? Eu considero a violência psicológica com a comparação que a Andresa falou que o suicídio é você se jogar da janela. A violência psicológica é a escada que vai te levar. Perfeito, cirúrgico, é isso mesmo. É a escada, é o caminho. É o É exatamente. E leva. Porque um dia você coloca um degrau, outro dia o outro e o outro. Você deixa ele avançar. Sim, você permite, porque você não tem consciência. Você estava falando de condição social, econômica, financeira. Eu tenho mulheres aqui maravilhosas, de um poder aquisitivo altíssimo. Se você olhar, você fala assim pra mim, é mentira. É mentira que essa pessoa sofre isso. E sofre. Ou seja, o poder aquisitivo é alto, o acadêmico é alto, são mulheres que estudaram, que são muito bem colocadas e sofrem e falam assim pra mim, não, Andresa, sabe o que ainda fala assim pra mim? Não, Andresa, você não entende. Ele não é assim. Você estava falando, né, da sua posição enquanto advogada. A minha posição também não é fácil, porque a minha vontade de falar, acorda, olha, eu vou pegar o telefone e eu vou denunciar. Você tem autonomia para falar, olha, você pode procurar a Lei Maria da Penha? Isso eu posso dizer, eu posso orientar, eu não tenho autonomia em fazer nada. É direito, um setting terapêutico, ele funciona como um confessionário. Não é aberto um setting terapêutico só se a gente tiver uma medida, entende? Para cima da gente. Eu não posso. Se você é minha paciente, você relata, meu marido bate em mim, eu não posso denunciar o seu marido jamais. Judicialmente pode. Hoje, qualquer pessoa pode fazer denúncia. Hoje em dia, pode meter a colher, sim, em briga de marido e mulher, em briga de casal. Pode se meter a colher, sim, e pode fazer a denúncia. Mas é que eu acho que dentro do consultório eu entendi o que ela tá falando. Ela não pode com as pacientes dela por ética, não. Se for um vizinho, ela pode. Tanto que tem. Se o seu vizinho te ouvir, pode. Tem. Se for um vizinho, pode. Ela com um profissional de jeito nenhum. A gente quebra a ética profissional. A gente não pode abrir nada. A única coisa médico, psicólogo, não pode. Doutora Luciana, você comentou que o projeto Justiceira começou por volta de maio de 2020. Eu acredito que foi maio de 2020. Período que estava ocorrendo a pandemia. Né, bem na época da pandemia. O fato das meninas e mulheres estarem no mesmo local que os agressores teve esse start ou já era um projeto em gestação da doutora? Já era um projeto, ela sempre militou pelo direito da mulher, né? Claro que ela pode falar melhor por ela, mas eu digo pelo conhecimento, né, que a gente tem da história da pessoa. Mas realmente foi feito em 2020 muito bem feito, porque o acesso ao justiceiro era tudo eletrônico. E levando em consideração que na pandemia isso é dado, tá? Não é um machismo, o número de violência aumentou, a violência doméstica aumentou assim absurdamente, contra a mulher, contra a criança, contra pessoas com deficiência, que é tudo que abarca, né, a Lei Maria da Penha. Aumentou demais a violência familiar, em todos os sentidos que você pode imaginar, sexual, físico, psicológico, os divórcios aumentaram. A pandemia ela só trouxe coisa ruim, sem sombra de dúvida. As pessoas se uniram, né? E a gente não é acostumado a viver com amiguinho. A gente é casado muito mais. Vamos deixar um pouquinho mais leve só? Deixa que essa parte ficar comigo. A gente é acostumado, a gente é casado, mas a gente não é acostumado a viver com o nosso marido. A gente tem filhos, mas a gente não é acostumado a cuidar dos nossos filhos. Eu uso uma palavra que não é que a gente delega, a gente delarga. A gente delarga. Então a gente larga para alguém o cuidado
do marido, com os filhos. A gente faz isso. E não é a mulher, é todo mundo. Todo mundo faz isso. Porque a gente precisa também, né? Porque você precisa respirar e ter uma... Exatamente. Sim, mas é muito tênue, Lu, o delegar e o delargar. Quando a pandemia acometeu a todos, nós fomos obrigados a nos unir e a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado a viver 24 horas ao lado de alguém. Por isso que a gente fala muito que somos seres solitários e de fato somos. Quando é obrigado a gente ficar trancado dentro da nossa casa, a gente não sabe fazer. Por isso, número alto de divórcio, violência, eu não aguento, né? O que a gente é, em essência? A gente é bicho. A gente é bicho, a gente não aguenta. Por isso que aconteceu lá e a gente vê isso até hoje. As pessoas tentando voltar ao que era antes da pandemia. Na verdade, eu creio que em relação às violências domésticas, a violência sexual contra mulheres, crianças, enfim, a violência física, ela cresceu pela facilidade, pela oportunidade do agressor. Tá lá. Foi muito facilitado o agressor, tudo isso foi uma grande preocupação, uma grande questão. E houveram muitas denúncias, era muito complicado. Na fase estava mais fechado, tiveram muitas denúncias. Porque você não tem pra onde fugir. 2021 foi um período que assim, ficou mais conhecido o projeto. 2022 a coisa aumentou muito, muito mesmo. Não para de ter caso. Seja de violência sexual, em geral sexual e física. Porque a psicológica, como eu disse, é uma maneira muito tênue entre você saber que aquilo é violência ou é só eu tô triste. Né? Então mas física, muita. A física é visível, né? Não dá pra esconder. E violência foi que nem a Luciane falou, né? A palavra violência está ligada àquilo, a coisa física, a marca, o tapa, né? Ninguém sabe o que é ter uma violência patrimonial, o cara tirar todo o seu dinheiro, deixar você a míngua dentro de casa, você só trabalha e dá o dinheiro pra ele. Porque o teu psicológico, tudo começa aqui, no psicológico. Você tá tão destruída, tão quebrada, que você trabalha com mulheres, muitas, eu conheço assim, de casos, né? Trabalham, elas têm que dar o salário delas pro cara. Inteiro. Pedir pra comprar um sabonete. E foi o que ela falou em relação às pacientes. Não são pessoas apenas de baixa renda ou classe social mais baixa. Pessoas da alta. Mulheres que trabalham, mulheres que têm profissão, entregam os seus salários aos maridos. Ainda existe muita subnotificação. Muita. Né? E eu vi dados relativos a 2022. Estima-se que 30 milhões de mulheres foram violentadas de alguma forma. Dessas 18 milhões notificaram. 12 milhões foram mulheres pretas. Essas mulheres pretas ficaram mais encorajadas pela própria cultura que a gente está tentando desenvolver contra o racismo, ou elas foram realmente mais violentadas? Vamos lá, agora a gente vai entrar em uma seara que ela é muito delicada, mas necessária de se dizer. Vamos lá. A mulher preta, e vou falar sobre mulheres pretas e não sobre homens pretos, porque a pauta é mulher. Ela sempre foi tida como a mulher que pode sofrer maiores dores, porque, afinal de contas, os pretos, eles aguentam mais dores. Então, nós fomos ficando cada vez mais violados, violentados durante toda a... Não só na época escravocrata, de escravidão, não só nessa época. Até hoje se tem... existe uma coisa chamada... Eu vou entrar em uma seara mais emocional agora, só para explicar o que eu estou querendo dizer. Existe a solidão da mulher preta. E ela é real. A mulher preta, ela ganha menos do que a mulher branca, ela tem que se submeter mais do que a mulher branca. Veja, quando você não tem ninguém, isso assim de forma, claro, muito rasa, vou dizer, alguém que goste de você, vamos dizer, o primeiro que gosta, Você. vai. Porque a gente nasceu
para viver em sociedade. É impossível ser feliz sozinho, já dizia a música. Então, ela acaba aceitando um homem que, no fundo, ela sabe que não são só mulheres pretas mais pobres. Elas estão em sua maioria, porque a notificação delas, a maioria das mulheres que sofrem violência, elas são pretas. Uhum. Mas elas aceitam o que, entre aspas, o que aparece. Então elas não se incomodam muito. Afinal, elas não estão sozinhas. Porque e não é questão, porque o homem preto ele prefere a mulher branca ou a mulher preta. O homem preto também, né, pode se apaixonar por outra pessoa e elas também. Mas a mulher preta não é questão que ela procura o homem preto ou o homem branco, ela procura um homem que goste dela, que respeite ela. Então ela faz de tudo para manter aquele relacionamento. Porque existe isso, dessa solidão. E é uma solidão muito cruel, porque é uma solidão de racismo, de preconceito, de discriminação, de subjugo, de uma série de coisas muito tristes. E elas acabam aceitando. Por isso que as notificações maiores são de mulheres pretas. Aí você vai me dizer, mas se existe tanto na alta como na mais baixa classe a violência, por que as mulheres pretas a notificação é maior? Porque a notificação nas periferias é maior. E de fato, ela é só... Quando uma pessoa com muito dinheiro, muito poder, sofre esse tipo de violência, ela não vai explanar, não vai expor isso, ela não vai na polícia. A mulher preta vai, porque a única defesa dela é aquilo, é a Lei Maria da Penha. A mulher que tem uma condição melhor, ela sabe da Lei Maria da Penha, ela sabe que pode registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, mas ela não vai, porque como que ela vai falar para as amigas dela? Naquele círculo social. E aí fala, não, mas então a violência é maior nas classes mais baixas, na periferia. Discordo pela prática, não estou falando em notificações e estatísticas, falando de prática profissional, não acontece só lá. Ela tem e não vergonha. A mulher que tem um nível social aqui, que tem um marido empresário, ela tem muita vergonha. A outra não, se ela não gritar, se a mulher preta não gritar, a mãe dela grita, a amiga dela grita, alguém vai gritar por ela. Na classe mais alta, isso não acontece muito, por isso que não tem tanta notificação. E acha que não, imagina, a violência está... Isso é uma coisa que se pensa mesmo, está intrínseca nas pessoas mais pobres. Porque elas não têm... Isso eu já ouvi, claramente, não tem. E não faz o menor sentido. A violência está no violento, na pessoa violenta. Eu não vou saber se é um gênio, é uma forma de criação, é uma forma psíquica, não cabe a mim, mas está na pessoa violenta. E pessoas violentas nascem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. De qualquer gênero, em qualquer lugar. Na periferia, nos jardins, aonde quiser. Em qualquer lugar. Mas, de fato, a mulher preta, existem vários fatores para a mulher preta. Ela é mais violada porque ela aguenta mais dor. Então, qual o problema em bater nela? Ela é só uma mulher preta. Ela é só uma mulher... E não precisa ser periférica, tá? Ela é só uma mulher que... Tanto faz. Eu não posso bater uma mulher branca. Mas a mulher preta, ela... Entre aspas, as pessoas ligam muito à época horrorosa da escravidão. Então, ela aguenta. Se os ancestrais dela aguentaram chicotear, por que ela não vai aguentar? Então, o machismo estrutural está diretamente ligado ao racismo estrutural e à violência de gênero. Lembrando, não são homens pretos vítimas de violência, mas estou falando de mulheres. E as mulheres pretas, de fato, sofrem mais. Também por essa questão da imaginação terrível, tenebrosa de que a mulher preta sente menos dor, de que ela é inferior à mulher branca e por isso batem mais nela em todos os sentidos. Na empresa ela é a mais humilhada, ainda que ela tenha um cargo bom, ela não vai ganhar igual a mulher branca. Todos esses fatores contribuem para a violência física contra ela. E, infelizmente, acontece mesmo. O que você está falando é muito real, né? Eu tenho muitas mulheres brancas de condições, né, melhores e a vergonha é muito forte, algo muito forte.
Então, elas fazem e falam de tudo para que pareça, é muito ambíguo, né? Chega naquela dor de, pelo amor de Deus, me ajuda, e quando você vai pro, eu vou te ajudar, não, calma, também não é assim, né? Você entendeu errado. E aí vem tudo aquilo que a gente já colocou aqui. É exatamente isso. E só um adendo, uma mulher periférica, ela tem os mesmos problemas quando de uma mulher não periférica, quando ela não tem independência financeira. A que mora num apartamento, numa cobertura e não tem independência financeira, ela também não sai. Só que ela não sai porque ela tem algumas vantagens, que não são vantagens na verdade. Tá aqui na cabeça dela que é vantagem. Ela tem um dinheiro, ela pode viver a vida dela. A mulher periférica, ela muitas vezes não sabe que ela não tem para onde ir. Ela não tem nenhuma, ela não tem ajuda, ela não tem ninguém. Nisso, elas se encontram. Quando a gente não tem independência financeira e depende de um abusador, as coisas se complicam muito. Se complicam mesmo. Elas não têm para onde ir. Tanto a de nível alto quanto a de nível social mais baixo. Acaba ficando da mesma forma. Exatamente. Equalide. Exatamente. Mas isso que você falou, de novo, né? Eu vejo. É um silicone novo. É um mega hair novo. Um carro. É um carro do ano. Mas você acabou de trocar. Ah, mas a gente tá no meio do ano. Mas você trocou no começo. É uma roupa XPTO, é uma viagem. Ele vem incutido num pedido de desculpas, né? Mas, não é nem incutido, não é dito. Não, Andresa, você lembra o que aconteceu, né? Mas olha, ele trocou meu carro. Olha, se arrependeu, né? Até a próxima. E aí, quando a mulher se convence que a culpa é dela. Ela é E convencida até já. na minha cadeira odontológica, eu ouço isso. Exato. Eu vim fazer os dentes, porque... também eu me irritei ele, né? Ele tava nervoso. Ele chegou, o trabalho dele tá muito... Ele trabalha Sei demais. que ele não gosta que eu use aquela roupa. Por que eu fui colocar? Tava apertada também. Ele tem razão. Exato, é exatamente isso. E isso, é o que eu digo, chega um momento em que a mulher de uma classe social mais baixa ou mais alta, elas se unem. Ela é igual, ela tá no mesmo patamar. Claro que as necessidades são diferentes. Uma mulher de classe mais baixa, ela não sai de casa porque ela tem que comer, não é por causa do silicone. A outra não, a outra tem uma... Mas é violência. E a classe mais baixa, ela não tem... A mãe dela já colheu a irmã, que já colheu o irmão. E a da classe mais alta, muitas vezes ela não quer que a mãe, que a irmã saiba. Ela esconde o tempo todo. É por isso que não dá pra falar de que é de um lado ou de outro, que é... É o que eu falei no início. Se a gente colocar uma das minhas pacientes aqui e eu disser, é essa, vocês não acreditam. Porque a gente tem isso de comparar a fala com, né, o estereótipo. Imagina, Andresa, não é? E são mulheres que eu costumo dizer, elas são maravilhosas por fora e por dentro elas estão acabadas, como você falou. Acabadas. São mulheres que sentem dores fortíssimas em seu físico, a sua psique totalmente transtornada, elas não conseguem nem fazer por elas, nem pelos seus próprios filhos, elas não fazem, porque elas estão acabadas. Mas quando você pega, conforme a Mércia falou, uma mulher preta periférica, por exemplo, ela não tem nada, ela não tem acesso, que uma mulher branca de alta sociedade, então ela não tem acesso. A mulher preta periférica, ela é violada o tempo inteiro, no trabalho, na vida, pelo marido, na sociedade. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Agora, a violência física contra ela se dá de forma mais recorrente porque ela não consegue sair daquele círculo, porque ela não tem dinheiro, ela não tem emprego, ela tem 2 filhos. E ela vem de outros ambientes que também foram construídos dessa maneira. De que a mulher preta, ela
ela é O obrigada a racismo aceitar. estrutural diz isso, né? Que a mulher preta, eu tô falando sobre mulheres pretas, repito, porque o assunto é mulher. Claro que os pretos sofrem com racismo estrutural horroroso há tempos, isso está longe de terminar, infelizmente. Mas a mulher preta, ela é a mais violada, ela é a mais vulnerável. A vulnerabilidade dela não é comparável à de outras mulheres. Você falou uma coisa, Lu, Não é. você falou uma coisa, você usou uma palavra e ela é muito real. Ela aceita, ela não escolhe. Então ela está sempre olhando alguém que possa querer. Você me quer, você me quer, você me quer. Eu não me coloco, porque eu nunca fiz isso. Eu não tenho, não vou nem usar essa palavra, poder para isso. Não, não chega nem perto de poder. Eu não sei fazer isso. Ninguém me ensinou. De onde eu venho, isso não existe. Por isso que se a gente for lá para a classe alta, é da raça dele. Ele é XPTO lá, ele é da raça dele, ser grosseiro comigo. A que não tem esse conhecimento todo, ela fala, mas ele é assim. Ele sempre foi assim, mas o meu pai me batia, minha mãe me batia. Né? Ela é acostumada com isso. É um ciclo violento. Violento. Um ciclo violento, claro que é. Então, para ela, é como se fosse algo comum, é corriqueiro. É corriqueiro ela apanhar. No caso, eu repito, sobre a mulher preta, a vulnerabilidade dela é incomparável. Incomparável. Ela não tem amigos do lado dela para defendê-la muitas vezes tem, mas muitas vezes não tem. E mulheres pretas também, ascensão social, não só as pretas periféricas, que são as que mais sofrem por falta de total acesso, as mulheres pretas, também uma posição maior, elas não são respeitadas, elas são violentadas também. Mulheres pretas públicas, mulheres pretas sem serem públicas, eu não vou citar nenhum caso concreto aqui, mas teve um caso recente de uma mulher preta pública que apanhava do marido, mulher inteligente, jornalista, e apanhava. Era xingada, e era um ciclo, e não é porque só a solidão da mulher preta nesse sentido. A solidão da mulher preta está em essa aceitação, poxa, mas ele só me deu um tapa hoje. Estava nervoso. Ela não tem, e se for periférica, pior, porque ela não tem acesso aos lugares. Ela não tem quem grite por ela. E atender essas pessoas, para mim, não digo que é um prazer, né? Porque não queria ver nenhuma mulher passar por isso. Mas me dá uma sensação de que a coisa está caminhando para uma melhora, né? Para uma, vamos dizer assim, para um ambiente, para uma vida, para um país onde racismo de fato não exista. Ou pelo menos que a gente diminua essa diferença que existe entre a mulher preta periférica que não tem acesso a absolutamente nada e uma mulher branca que tem acesso a absolutamente tudo. Você não pode ter esse abismo. Não dá. As mulheres todas merecem respeito. E a gente tem que lutar por isso. A partir do momento que você desrespeita uma mulher, e desrespeitar não estou dizendo só no sentido de bater, não respeita a trajetória dela, quando você paga menos a uma mulher preta, quando o índice de violência contra mulheres pretas ele é maior, há de se observar. A gente está em 2024. Isso tem que mudar. Tem bastante políticas nesse sentido, né? A gente tem bastante projetos que estão aí para ajudar essas mulheres que buscam esse apoio, que buscam sair desse ciclo de violência que parece que não tem fim, até para poder reenquadrá-las e colocá-las no mercado de trabalho de alguma forma, para poder dar a elas essa independência que elas precisam para que não vivam aí sob as custas desse agressor, não é? Exatamente, tem diversos projetos sociais, políticas públicas para isso, mas eu acho, Lu, que isso ainda não atingiu aquela mulher preta, periférica, aquela que não teve acesso a estudo, a nada, que os filhos ainda não tiveram acesso a estudo. Eu acho que precisa ir mais fundo nisso, porque a violência física contra as mulheres pretas, estou falando agora contra as mulheres pretas, mas é óbvio que a gente está falando sobre todas as mulheres,
a violência física contra as mulheres pretas, ela advém da violência social que elas sofrem também. Porque ela vive presa, ela tem... Quando a pessoa não tem estudo, educação que eu falo é questão de estudo, eu não digo nem inteligência, porque isso a pessoa nasce ou não, tá? Tô falando da uma coisa... Acesso a lugares, acesso a pessoas, a informação, ela acaba se fechando naquele ciclo. E eu tenho certeza que muitas procuram porque sabem que estão sofrendo violência, mas elas procuram quando elas já apanharam. E apanharam muito. Elas não têm aquela... Precisa essas políticas públicas chegarem também nessas mulheres que não têm, e são muitas, que não têm acesso a essa informação. Muitas não conhecem o projeto Justiceiras, por exemplo, que é um projeto que realmente funciona. Porque não tem muita divulgação, não é interessante tanto divulgar. Divulga eu, as pessoas que fazem parte, pessoas que se interessam pelo tema. Mas eu acho que tem que ter mais política pública, né? Tem bastante coisa sendo feita, mas tem que ser feito mais, tem que atingir todas. A maior efetividade. Exatamente, exatamente. Tem que atingir todas, não é a maioria, são todas. Essa violência contra nós tem que acabar. Parafraseando a frase da autora do projeto, né, lugar de mulher é onde ela quiser, Sim. Né, a frase da doutora Gabriela Mansur, Sim. eu faço a pergunta para você, doutora Luciana. Mediante ao caso no jogador Daniel Alves, o caso de violência, quanto custa hoje o preço de uma mulher para ela estar onde ela quer? Ele é alto, ele é imensurável. A gente não deve deixar ninguém colocar a gente em algum lugar, mas onde a gente quer é um preço alto, mas que nós temos que estar dispostas a pagar. E, infelizmente, no caso do Daniel Alves, ele saiu, a forma como ele saiu da cadeia lá na Espanha, ele saiu desfilando. Ele saiu de cabeça erguida, né? Nós, mulheres, infelizmente, eu digo isso, eu tenho uma filha de 2 anos, nós vivemos com medo. O medo, ele nos persegue. A moça estava numa boate de alta classe, ela lá na Espanha, curtindo a noite, foi ao banheiro e ela foi estuprada. Não sou eu que estou dizendo, ele foi condenado por isso. Não sou eu que estou dizendo. A denúncia foi de um segurança. Ela foi ao banheiro, vejam, ela foi ao banheiro. Isso ultrapassa a linha do assédio, da importunação. As pessoas estão falando muito de abuso sexual. Abuso é gênero, estupro é espécie, assédio é espécie, importunação é espécie. Nós não podemos andar com medo. Nós não podemos permitir que o outro diga o que a gente deve usar. Nós não podemos permitir que se perpetue a cultura do estupro, onde uma mulher não pode andar de vestido na rua, porque ela está atraindo estupradores. Isso, nós estamos, repito, em 2024. E eu ainda ouço isso de mulheres jovens, da minha idade. Eu tenho 42. Mas ela estava pedindo. Esta moça da Espanha, eu vi muita coisa. O que ela estava fazendo? Se ela estivesse na casa dela, ela não teria sido estuprada. Pelo amor de Deus. Ou de quem vocês acreditem, qualquer outra pessoa acredita. Pelo amor de Deus, não pode haver isso. Não pode, mas nós não podermos sair na rua do jeito que nós achamos. Por isso que você falou, qual o preço de estarmos no lugar que a gente quiser. Por isso ele é alto, mas a gente tem que pagar. Porque a gente não pode mais permitir que a gente esteja num ambiente, numa festa, nós vamos ao banheiro e ocorre um estupro. Mas não precisa ir muito longe. Os estupros ocorrem também em casa, ocorrem em ambientes acadêmicos, estupro mesmo.
No próprio judiciário, né? No próprio judiciário, sabemos. Mércia, o caso Daniel Alves, o fato dele sair de uma forma tão altiva demonstra o quão ele está inserido no machismo estrutural e o quanto ele se orgulha desse machismo e o quanto ele se orgulha do que ele fez. Eu não estou discutindo aqui porque que ele foi solto, ele pagou a fiança milionária dele e está respondendo em liberdade. Essa discussão não é essa. A questão é, a altivez com que ele saiu é dizendo o que eu fiz, ou não foi nada demais, ou fiz mesmo, e daí? Você sabe que é muito curioso, porque quando eu vi tanto a cena do Robinho sendo preso lá na audiência de custódia, quanto a essa saída descarada, porque para mim é descarado isso, é como se você esfregasse na cara de todas nós mulheres o quanto vocês são insignificantes. Exatamente. É um lixo. Então, quando eu vi essas cenas, né, o Robinho lá na audiência de custódia, eu não sei se vocês chegaram a perceber que tinha um certo riso. E aquilo me deixou incomodada a ponto de dizer, cara, você está sendo preso por um crime. Você vai passar 9 anos, claro que não, que a gente sabe como é que funciona a nossa justiça aqui no país, infelizmente ele vai sair antes desse tempo, e você ainda está rindo, como se, dane-se, isso aqui para mim é uma ficha. Não vai dar e aí nada. no dia seguinte, você vê a cena do Daniel Alves saindo com Desfilando. exatamente, como se, e aí, vem, quem é a próxima agora? Então isso é revoltante. Eu confesso, eu acredito que todas as mulheres ficamos revoltadas de ver aquilo, e como teve muita publicação falando, esse é o preço aí. $1 milhão. Esse é o preço. Esse é o preço para você poder estuprar na Espanha. Sentiu assim, um pouco estuprada. Exatamente. E a vítima revitimizada, reestuprada, se existe a palavra, a revitimização de uma pessoa que sofre violência sexual de qualquer tipo, ela é terrível. É mais ou menos assim, pode fazer, que aqui, ó, Pagou, tá tudo certo. Pagou, tá tudo certo. Vale €1 milhão estuprar alguém na Espanha. Um comportamento de um homem. Porque a gente está falando esse nome, mas quantos outros Daniel Alves, quantos outros Robinhos que acontecem, que as vítimas são silenciadas, né? Quantos outros homens, se é que pode falar que são homens, né? Porque afinal eles vieram de uma mulher, eles têm uma irmã, eles não lembram. Não é possível, né? Eu tive a mesma sensação. Eu me senti estuprada. Sim. Quando o Daniel Alves saiu e eu senti esse riso de desdém, e eu fiquei pensando da seguinte forma: ele tem uma esposa, ele tem uma mãe, ele tem uma mãe, ele veio de uma mulher. Mas como é que é a cabeça da pessoa? Porque assim, eu fico pensando assim, será que é a Nem cabeça Freud. de uma pessoa que comete um ato desse sabendo que tem uma filha? Né? Porque, cara, não é possível que você entre num banheiro, que você agarre uma pessoa à força, que você faça tudo o que você fez e que você passe por um processo onde você muda a sua versão do crime diversas vezes, tentando se safar da coisa e cada vez ficando pior. E no final, quando você realmente é condenado, que você tem que pagar, que existe uma coisa horrenda, que é uma fixação de uma fiança para um tipo de crime desse, você ainda sai como se... E aí? Né? Tá vendo? O meu dinheiro compra tudo. Que venham outras boates. Porque ele não está impedido. Não vai parar. Exatamente. E acho que não foi a primeira vez. Criminoso. Né? Então isso é muito revoltante. A gente vê essas coisas assim e a gente não entende como é que a sociedade, né, mesmo depois de todo esse apelo, porque isso teve repercussão mundial e infelizmente já passou, né? Porque já passou. Já foi. Claro, já tem outra passou. coisa em cima disso, já foi passado. As pessoas esquecem muito facilmente.
E eu devo dizer que há pouco mais de 10 anos atrás, a Luciane sabe, pouco mais de 10 anos, de 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás. Vai fazer uns 15 anos. Era o crime de estupro. Não era crime contra a pessoa, era crime contra os costumes. E a letra da lei era, basicamente, agora, né? Eu não atuava muito no criminal, mas era assim: violar, obter conjunção carnal com mulher honesta era estupro. A prostituta poderia ser estuprada. Por isso que o Ela não é honesta. A filha dele é honesta, a outra não. E é muito isso, né? Até pouco mais de 10 anos. A letra da lei era essa. São separadas, né? A honesta e a não honesta. Por isso, né, que ele não liga se ele tem mãe, se ele tem filha, se ele tem irmã. É isso mesmo. A lei do Brasil dizia isso há 15 anos atrás. E pra gente Que era crime contra os costumes. Exato. Né? E pra gente, infelizmente, a gente está chegando no final, né? Pra gente tentar fechar um pouco aqui, como eu falei, nem Freud explica. Eu não vou aqui, né, diagnosticar ninguém, porém, é uma junção de coisas, né? A gente sim pode chegar ao ponto de falar que é um psicopata, mas tem uma série, de novo, ele também faz parte, ele não começou desse jeito, é o que você falou, ninguém sabe se foi a primeira vez, né? E nem se será a última. Então, os seres humanos estão sim doentes em sua essência. Jamais defenderei, jamais acusarei, não estou aqui nessa função. Porém, estamos todos doentes em essência. Enfim, a gente tentou deixar o mais leve possível. Queria mais uma vez agradecer a sua presença, as suas colocações aqui, para nós, né, que estamos aqui, para quem está e estará nos ouvindo, nos assistindo, que tenha uma palavra que eu falei aqui, da visibilidade. Quanto mais informação a gente puder passar, ninguém precisa concordar conosco 100%, ninguém concorda, a gente não agrada todo mundo, e nem todo mundo nos agrada também, mas a informação, ela tem que ser passada, né? O seu projeto, de fato, o projeto que você participa é maravilhoso. A gente vai deixar nossas redes sociais aqui, o nome do projeto também. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer, tá? A presença ilustre mesmo, super esclarecedora que você fez aqui conosco hoje. Muito obrigada por todo acolhimento, por todo o carinho que eu fui recebida, com tanto respeito. E parafraseando novamente a doutora Gabriela Mansur, que você tão lindamente fez, lugar de mulher onde ela quiser. E tem que ser sempre assim. Não vamos mais abaixar a cabeça. Seguir na luta faz parte, é necessário. Nós não vencemos a guerra, vencemos algumas batalhas. Exato. Sigamos juntas sempre. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.